Vamos provar o teorema de L'Hopital, no caso 0/0. Tá? Então, peguem f e g deriváveis em todos os pontos diferentes de A suficientemente próximos de A, com g' de x diferente de zero para todos os x diferentes de A suficientemente próximos de A. Tá? Então, se o limite de f de x e o limite de g de x quando x vai para A for zero, e o limite de f' de x sobre g' de x é igual a L, então o limite de f de x sobre g de x quando x vai para A existe e é igual a L. Então, a gente vai dividir em alguns casos aqui. Então, primeiro, vamos provar isso para L pertencente a R, e também vamos assumir que o A é um número real. Tá? Então para facilitar umas contas, depois a gente vai assumir que epsilon também já é menor ou igual a 1. Tá? Porque se vale para um epsilon arbitrário, vale para o mínimo entre epsilon e 1, então não tem problema aqui, né? Bom, então, primeiro vamos fazer algumas manipulações, tá certo? Para achar o delta. Então, o que a gente quer do delta é que se 0 é menor que módulo de x menos a menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x sobre g de x menos L em módulo é menor que epsilon, porque aí, então, dado o epsilon, você acha um delta e você mostra, então, que o f de x sobre g de x ele vai para L, né? Então, considere y entre x e a. Então, o delta vai ser maior que zero, ele vai ser escolhido de forma que g de t é diferente de zero. Se zero é menor que se t menos a em módulo ficar entre zero e delta. Então, em particular, temos que entre x e y, tá certo? A função é sempre derivável, né? Porque o a está fora o a não está entre x e y. Então, a g' de c, para todo c entre x e y, vai ser diferente de zero, em particular, e, portanto, g de x e g de y não vão ser iguais, porque se fossem iguais, teria que ter um ponto no meio que é derivado da zero. Então, agora, a gente pode usar o TVM e escrever dessa forma aqui, né? f de x menos f de y sobre g de x menos g de y é igual a f' de cy sobre g' de cy para alguns y entre o ponto x e o ponto y. Tá? E agora a gente vai manipular um pouco isso daqui para poder fazer as contas que a gente precisa. Então, eu posso puxar o f de x aqui em cima e o g de x aqui embaixo. Então, f de x vai ficar 1 menos f de y sobre f de x. E puxando g de x vai ficar 1 menos g de y sobre g de x. Então, aqui só fez essa manipulação. A mesma coisa. Agora, isso, portanto, temos que o f de x sobre g de x vai ser igual a f' de cy sobre g de cy. Então, a gente passa isso aqui para o outro lado, né? Então, vai ficar 1 menos g de y g de x sobre 1 menos f de y sobre f de x. Então, agora a gente vai poder começar a demonstração para esse caso aqui. Então, pega delta maior que zero, tal que se 0 menor que t menos a menor do que delta, implica que f' de t, g' de t, menos L é menor do que epsilon sobre 2 para todo t aqui, né? Então, você achou, eu sei que o limite de f', g', de f' de t sobre g' de t existe quando t vai para A, e ele dá L, então para dado esse epsilon sobre 2, vai existir esse delta. Esse delta aqui vai ser o delta que a gente vai usar para provar que o outro limite também dá L. Tá? Então, fixe um x, tal que o 0 menor que x menos a menor do que delta. Tá certo? Agora, para esse x fixado, a gente sabe que o g de t vai para zero e o f de t vai para zero, então o limite de t indo para A vai ser isso aqui dá zero, então aqui vai dar em cima da 1, embaixo da 1, então isso aqui vai para 1. Eu posso escolher um gama maior que zero, tal que o gama é menor do que delta, e se 0 é menor do que t menos a menor do que gama, então 1 menos gt sobre gx sobre 1 menos f de t, f de x fica menor do que esse número epsilon sobre 2 módulo de L mais 1. E agora eu escolho um y
que satisfazendo duas coisas, né? Primeiro que zero é menor que y menos a menor do que gama, e o y entre x e a. Tá? Esse y entre x e a é para garantir que funciona isso daqui que a gente escreveu antes, né? Que f de x sobre g de x é igual a f' de cy sobre g' de cy, 1 menos gy sobre gx, sobre 1 menos fy sobre f de x. Agora vamos ver os três casos aqui para poder escrever o intervalo, né? Quando f' é cy, g' é cy igual a zero, então f de x, g de x também é zero. E o zero pertence a menos epsilon sobre 2. Agora, o c menos y, o cy está entre x e y, portanto, a distância entre cy e a é maior que a distância entre x e a. E logo, a distância entre x e a era menor que delta, então a cy menos a em módulo é menor que delta também. Então, pela escolha do delta, temos que f' de cy sobre g de cy pertence a esse intervalo aqui. E, por outro lado, eu tenho que o f de x pertence a esse intervalo aqui. Então, juntando as duas coisas, vamos ter que esse intervalo aqui está contido em L menos epsilon, L mais epsilon, e, portanto, o f de x, g de x, que é zero, pertence a esse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. No segundo caso, vamos supor que f' de cy sobre g' de cy é diferente de zero. Então, vamos primeiro assumir que f' de cy sobre g' de cy é maior que zero. Então, é só ver agora o seguinte, né? Esse número aqui, esse número aqui, ele é menor do que 1 menos epsilon sobre 2 módulo de L mais 1, certo? Então, como a gente pegou, está multiplicando esse número por esse aqui é positivo, então temos que f de x, g de x vai ser menor, aliás, vai ser maior do que f' de cy, g' de cy, 1 menos epsilon aqui, né? A mesma coisa, temos que esse número aqui, ele é menor do que 1 mais epsilon sobre 2 módulo de L mais 1. Então, temos que esse número vezes esse número, que é f de x sobre g de x, é menor do que esse número aqui. Então, f de x, g de x pertence a esse intervalo aqui. Agora, abrindo essa conta aqui, vai ficar vai ficar esse número menos esse número aqui. Só que esse número aqui, ele é vezes o f', então f' c', g', c', vezes menos epsilon 2 módulo de L mais 1, ele é maior do que menos epsilon sobre 2. E aqui também, se você pegar f', c' e multiplicar por epsilon vezes 2 módulo de L mais 1, ele é menor do que epsilon sobre 2. Então, temos que esse intervalo aqui está contido nesse intervalo e, portanto, como f de x está naquele intervalo menor, ele vai estar nesse intervalo aqui. E agora, juntando as duas informações, né, sobre os intervalos, então vamos ter que o f de x, g de x, ele vai ficar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Mas esse 2 aqui está errado, tá? Era epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, aqui dá epsilon. Então, com isso, temos que o x era um ponto arbitrário, né, que distava menos de delta de A. E aí concluímos que para esse ponto x, ele ficava entre a menos de epsilon de L. Para f' de c', g' de cy menor que zero, a conta é parecida, só que a gente só tem que trocar a ordem das coisas aqui. Como esse é negativo, multiplicado por esse número aqui, ele vai ficar menor do que... Aqui tem que voltar de novo, só um momento. É menor do que esse número aqui, porque esse é negativo. Tá? E aí, do outro lado, esse número aqui, que era f' ci vezes aquela fração, ele vai ficar menor do que esse número aqui.
e portanto, o f de x e de x vai ficar no meio desse intervalo, e aqui o argumento é parecido, esse intervalo aqui, ele fica entre, contido nesse outro intervalo, né, usando epsilon sobre 2, e daí, então, juntando a informação que esse aqui está entre menos L menos epsilon sobre 2 e L mais epsilon sobre 2, o f de x g de x vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. E aí, então, nesse caso também o limite existe. Então, isso encerra o caso quando o L é um número real. Agora, vamos pegar quando L é mais infinito. Então, para L igual a mais infinito, existe um n maior que zero, tal que, e existe um delta maior que zero, tal que para todo t, se a distância entre t e a é menor do que delta, então f' de t sobre g' de t vai ficar maior que 2n. Aqui não tem módulo, tá? Então, porque eu sei que é o limite de f' de t, g' de t vai para mais infinito. Então, agora, eu posso, essa aqui é a conta que dava antes, né? F de x, g de x vai ser igual a isso daqui. Então, eu posso agora tentar achar um y, tal que isso aqui fica maior que meio, né? Tá certo? Porque daí, então, essa conta fica maior que n. Para fazer isso, basta escolher um gama, tal que se a distância entre t e a for menor que gama, então isso aqui fica menor que epsilon, porque daí, então, esse valor aqui vai ficar sempre maior que meio, né? Então, agora eu tomo um y qualquer que faça isso daqui, e também um y, de forma que o y seja entre x e a, para poder usar a, essa relação aqui, né? Então, vamos ter isso aqui, né? Que f de x de x é igual a f de linha de cy, g' de cy, vezes essa fração aqui. Agora, isso aqui, como a gente comentou antes, vai ficar maior que meio. Então, isso aqui fica, e isso aqui pela escolha do cy, ele ele está entre x e a, então cy também está, a distância entre cy e a é menor do que delta, então isso aqui é maior que 2n, então aí eu vou ter que o f de x de x vai ser maior que n, que é o que a gente queria. Para L igual a menos infinito, basta usar o menos aqui que resolve, né? Porque você aplica a L'Hopital para L indo para infinito e depois o sinal vai dar certinho depois, né? O sinal sai do limite, sai da derivada, então a conta não tem problema. Agora, no caso, quando o x vai para infinito, em vez de ir para o número real, é só. Eu sei que f', g' de x vai para um. Aqui tanto faz se ele é real ou infinito, né? Mais ou menos infinito. Aí a gente só faz uma mudança variável para poder fazer isso, né? Então, o limite de x indo para mais infinito é de f de x, g de x, é limite quando u vai para zero pela direita, de f de 1 sobre u, g de 1 sobre u. Então, aqui eu posso aplicar a L'Hopital, e aí que fica, então, f' de 1 sobre u, g' de 1 sobre u, tá certo? E isso aqui vai dar f' de x, g' de x, que é o L, né? E similarmente a gente vai fazer isso para menos infinito, tá certo? E a conta é exatamente a mesma ideia. Agora, o caso infinito infinito é um pouco mais delicado, né? E a gente não pode simplesmente concluir o infinito sobre infinito de zero sobre zero, né? Só justificar aqui um pouco a afirmação. Se eu tenho f de x, g de x indo para infinito, infinito, eu poderia escrever 1 sobre g de x que vai para zero, 1 sobre f de x que vai para zero e tentar aplicar L'Hopital. O problema é o seguinte, né? 1 sobre g de x' dá menos g' x, g quadrado de x, e 1 sobre f de x' dá menos f' x, f quadrado de x. Assim, se soubermos f', g' e f de x de x, que seria um L e aqui seria um L estrela, por exemplo, um L estrela diferente
de zero, né, número real. Então, o L estrela seria limite f de x, g de x, por hipótese, que seria igual ao limite de 1 sobre g de x, 1 sobre f de x. E isso aqui a gente poderia reescrever como sendo f ao quadrado, g quadrado, vezes 1 sobre limite f', g' de x. Certo? Então, agora isso aqui, por hipótese, é L estrela. Então, aqui é o quadrado, então vai ficar L estrela ao quadrado. A gente está assumindo que L estrela ao quadrado é diferente de zero, então pode cancelar e vamos concluir, então, que como esse limite existia, ele vai ter que ser igual a L estrela. Tá? Então, mas o problema é que no teorema de L'Hopital a gente não assume nada sobre a f de x sobre, a f de x sobre g de x. É que a gente assumiu que o limite já existia. Tá? Então, isso não é não isso aqui não a conclusão é mais fraca do que o teorema de L'Hopital para infinito, infinito.